Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre pregão, exatamente, pregão, uma das modalidades licitatórias mais utilizadas na administração pública e mais questionadas em concurso público. O pregão está dominando, está tomando conta da licitação no Brasil e a gente vai começar a estudar agora a aula número 1 de pregão. Vamos lá? O que a gente preparou aqui na aula número 1? A introdução do pregão, a gente fala dos conceitos, características e alguma regulamentação a respeito do pregão. Tudo naquele lance de estudo sistematizado, né? A gente faz aí uma sistemática de interpretações da lei com a Constituição para sempre poder te oportunizar a melhor preparação para concurso público. Essa é a ideia do LAC, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Pregão. Cabeça, esse pregão aí é o pregão de bater na martelo, na parede? Não, meu amigão. O pregão aqui não é aquele de você botar na parede para pendurar o quadro. Não é essa a ideia do pregão, não. Pregão é um termo utilizado para um evento, digamos assim, de alienação de coisas, de venda de coisas. Faz-se um pregão para você distribuir coisas por aí a um preço módico, um preço mais barato. Lembre-se do pregão na sua cidade que compra móveis usados e revende, né? A ideia é mais ou menos essa, você barganhar, negociar para alienar alguma coisa ou para adquirir alguma coisa. E a administração pegou a ideia do pregão, que vem lá da licitação, vem lá do leilão, introduziu na estrutura da administração pública para oportunizar a administração a aquisição de bens e serviços a um custo menor. Por que um custo menor? Porque o pregão foi idealizado, criado justamente para facilitar a aquisição e alcançar um preço menor, porque ele é mais dinâmico. Ele permite, por exemplo, negociação. A gente vai ver que você pode negociar. Depois de encerrado o pregão, o pregoeiro pode chegar e falar assim: ô cabeçudo, você dá uma baixadinha no preço aí pra mim, porque, se puder abaixar vai ficar melhor, eu vou ter recurso mais rápido, peço mais coisa pra você de cara já, né? Nem vou cumprir o cronograma de 10 aparelhos de ar-condicionado por mês, já vou pedir 20 de cara se você der uma baixadinha no preço. Ô cabeça, mas pode isso? Pelo pregão pode. Aliás, existe uma orientação do TCU, uma orientação do TCU, dizendo que deve a administração pública federal, após encerrado a fase de lances e habilitação do pregão, ainda chamar o fornecedor e falar assim: vamos negociar o preço? Baixa o preço para mim? Baixa mais um pouco? Essa é a ideia do pregão, né? De estimular a diminuição de preços. E, detalhe, essa orientação do TCU, na verdade, está virando regra, né? A auditoria interna do Ministério Público da União, por exemplo, determinou que a todos os seus pregoeiros que eles devem realizar a negociação no final. A gente vai ver depois com detalhes o que é essa negociação. É legal? É ilegal? Não. É perfeitamente legal, está previsto na lei e é uma rotina administrativa agora das compras da administração pública. Então vamos lá. Pregão é modalidade licitatória não prevista na 8666, a Lei de Licitações. Lembra quando a gente estudou a Lei de Licitações, eu falei para você o seguinte: existe uma Lei Geral de Licitações e essa Lei Geral se chama 8666, é o número da besta, né? Então essa lei aí, que é uma monstruosidade de tão grande que ela foi tratada durante muito tempo como a única lei possível no país para tratar de licitação. Inclusive, doutrinadores defendiam a tese de que nenhuma outra modalidade licitatória poderia ser inaugurada senão pela Lei 8666, né? E, de repente, do nada, surge uma medida provisória chamada 2182 em 2001, quebrando esse conceito. Destruiu. A administração pública sacou de uma medida provisória e é o seguinte: agora nós vamos comprar por pregão. Foi um choque para todos. E aí isso foi parar no Supremo, essa discussão foi parar na Justiça, no STJ. Pode uma medida provisória tratar de licitação? Pode uma medida provisória usurpar a competência da Lei Geral de Licitações? Pois é. Pode, pode. Tanto que essa medida provisória foi reeditada 18 vezes. Onde é que está a urgência
né? A urgência de 18 edições. Isso é uma palhaçada, né? Isso é uma bizarrice, é brincadeira, hein, cabeça? É, brincadeira. 18 reedições da mesma medida provisória. Poxa, na primeira já podia converter em lei. Mas enfim, demorou um tempo, né? Depois de 18 reedições, ela foi convertida em lei. Um aspecto super interessante dessa medida provisória 2182, que inaugurou o pregão como uma nova modalidade licitatória fora da lei de licitações, você pode ler a lei de licitação do primeiro ao último artigo, você não vai encontrar uma palavra de pregão, não vai achar. Por quê? Porque sobre o pregão é outra lei. Então, duas coisas apareceram com o advento do pregão. A primeira, não é só a Lei 8666 que vai tratar de licitação nesse país. Quebrou-se essa regra. Quebrou esse tabu, né? Hoje a Lei 8666 passou a ser um código de licitações, digamos assim, é uma lei geral. Ela é utilizada subsidiariamente para tocar todo tipo de licitação. Mas essa ideia de que só a 866 tratava, quebrou. Pregão é um exemplo disso, consulta é um outro exemplo previsto para as agências reguladoras e depois, agora por causa de obras da Copa do Mundo, veio o RDC, que é uma monstruosidade que a gente vai estudar sobre ele, porque ele tem caído em prova, mas é uma monstruosidade o RDC. O RDC veio para banalizar a licitação. E aí o que rolou? Esse foi o primeiro ponto. O aparecimento do pregão quebrou esse tabu de que só poderia ter licitação pela 8666. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Sussa? E o segundo questionamento? A conversão da medida provisória possibilitou que o pregão fosse praticado por todas as unidades da administração pública federal. Antes, com a medida provisória, só a União é que podia se utilizar do pregão. Só a União, o pessoal do Ministério do Planejamento deitava e rolava com essa medida provisória. E só a União se utilizava do pregão. Hoje não. Hoje, com a conversão desta medida provisória na Lei 10.520 de 2002, Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata do pregão, que é um prego bem grande, né? Agora, o pregão é modalidade licitatória que pode ser utilizada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo DF. Os quatro entes da República Federativa do Brasil, da organização da administração brasileira, podem se utilizar de pregão. E o pregão é a bola da vez. De cada 10 licitações da administração, eu chuto que umas 9, se não 8, são feitas via pregão. Só não é feito pelo pregão o que não pode ser feito pelo pregão. Por exemplo, construção de uma usina hidrelétrica. Não vai rolar no pregão, vai ser uma concorrência, né? Bens que não são comuns, são bens singulares, não vai rolar pelo pregão. A gente vai ver o que pode ser pregão e o que não pode. 95% do que a administração faz pode ser feito por um pregão, tá bom? Beleza? Sussa! Então, essas duas coisas aparecem. Licitação não é só mais pela 8666. Não, acabou. A lei 8666 agora virou uma lei geral de licitações com princípios, regras e papapá. Mas, enfim, tá lá meio de escanteio. Por quê? Ela serve muito para concurso público. O examinador tem fixação por essa lei. Eu acho que o examinador estudou tanto a lei, que ele tá com dó de deixar de cobrar, né? Tá na hora dele passar a estudar mais o pregão e dar mais importância, porque o pregão é o que rola na administração. O Cabeça foi pregoeiro do Ministério Público Federal por um período de tempo, um período curto. Nesse período de tempo, o Cabeça só fez pregão. E detalhe, pregão eletrônico, que é muito massa, é muito legal. Você fica ali na internet, ó, tipo um chat de bater-papo, né? Uma loucura, bom demais, bem bacana, bem dinâmico. Não precisa daquela solenidade, reunir numa sala, abrir proposta, não tem nada disso. Não tem nada disso, é bem bacana. Depois a gente conversa sobre pregão eletrônico. Ô, Cabeça, desacelera aí, Cabeça, desacelera, porque eu não conhecia pregão, Cabeça, tô conhecendo agora. E você já veio com o pregão eletrônico, é um prego que dá choque, Cabeça. Não, a gente vai ver que o pregão eletrônico é igual a aula do laccursos.com.br ou igual o maisconstitucional.com.br, onde você pode assistir aulas do Cabeça também. A distância, o pregão eletrônico oportuniza que um fornecedor da administração lá do Rio Grande do Sul negocie a venda dessas canetinhas, por exemplo, para a Prefeitura de Manaus, lá no Amazonas, sem necessidade de se deslocar até lá para fazer essa negociação. Olha que
Show, né? Bacana demais isso, né? Então vamos lá. A MP foi convertida em lei, que é a Lei 10.520, a Lei do Pregão. A lei estendeu a modalidade licitatória do pregão para todas as unidades federadas. É a modalidade mais utilizada pela administração pública. Por quê? É mais dinâmica, é mais rápida, os prazos são menores, é possível negociar valores. Você deu um lance, a canetinha custa R$1, aí seu concorrente deu um lance, não, a minha custa 98 centavos. Aí você fala, não, a minha vai custar 95. Pera aí, você vai repetir o lance, vou. 95 centavos minha canetinha. Aí outro, pô, 95 eu mando 94. Opa, 94, então eu mando 92. Aí o cara lá fala, pra fechar negócio, manda 89. Aí você doidão fala assim, mando 80. Aí o cara do lado vai falar assim, não, peraí, eu mando 78, o cara é mais prudente. Você é louco, pirado, 70 centavos a canetinha. Aí o cara vai lá, faz conta e percebe que ele pode te oferecer a canetinha por 68 centavos. Você fala, por 68 eu quebro, desisto. Não vou mais oferecer lance nenhum. Aí o cara que vendeu, o cara que está oferecendo a 68, ele vai ser, ó, vencedor. 68 centavos a canetinha. Pregão permite isso. Concorrência não. Tomada de preço não. Convite muito menos. Ó, canetinha, 1,50. E aí? É 1,50. Não tem negociação num convite. Tomada de preço, concorrência, 1,50. Aí seu concorrente vem e fala, ó, eu tenho por 1,51. Olá, meus amigos! E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completaço da Universidade Federal de Tocantins 2016? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br. Esse curso completaço custa apenas 10 mensalidades de R$20. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços, ok? Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá